Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, vamos dar continuidade aos nossos estudos ligados a noções de administração pública. E nesse vídeo trataremos a respeito da administração burocrática, burocracia e as suas disfunções, ok? Muitas vezes o que as pessoas pensam a respeito da burocracia é que significa demora, lentidão, muita papelada, rigidez. Você não está errado. Porém, todas essas coisas que eu comentei não são características ideais da burocracia, de acordo com um grande mestre aí, Max Weber, mas sim são disfunções que ao longo do tempo foram aparecendo nas organizações por conta da burocracia, tá certo? Então nós vamos trabalhar agora as informações relacionadas a isso para que você consiga, claro, entender cada vez mais a respeito do assunto. Então vamos lá. Bom, a começar, eu já tinha comentado isso em aula anterior, tá? Que a burocracia, ela surgiu aí na segunda metade do século XIX, levando em consideração não aqui no Brasil, mas no mundo, de uma certa maneira, nos países desenvolvidos. A burocracia, ela é fruto do quê? Que o patrimonialismo, ele não surtia mais efeito algum, ao contrário, verificava-se então que o patrimonialismo, aquela coisa de cargos com nepotismo, corrupção, cargos de prebendas, de muita renda, de pouco trabalho, precisava ser alterado o tipo de administração. Então, logo, consequentemente, surge então a administração pública burocrática ligada aí por conta do capitalismo para que se crie regras, formalismo, mas também um profissionalismo, ou seja, que as pessoas tenham acesso a um cargo por mérito e não por favorecimento. E, consequentemente, também a impessoalidade, que é uma das marcas aí da burocracia, no sentido de que é preciso ser imparcial. Se existem regras, essas regras são válidas para todos, ok? Bom, então vamos lá. A administração pública surgiu, então, na segunda metade do século XIX, como uma tentativa de combate ao nepotismo e também à corrupção, que são fortes características do patrimonialismo que eu já comentei para vocês anteriormente. O modelo de Estado liberal não comportava mais as práticas patrimonialistas e precisa, a grosso modo, de uma nova alternativa. E essa nova alternativa passou a ser a administração pública burocrática. Tudo bem? Bom, constituem princípios orientadores do seu desenvolvimento a profissionalização, a ideia de carreira, eu já vou explicar para vocês cada um desses itens, né? A hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, em síntese, o poder racional legal. Os controles administrativos visando evitar a corrupção e o nepotismo são sempre a priori. Vamos lá. Algumas coisas aqui que a gente observa, né, nessa ideia. Lembrando que eu tirei esse texto do Plano Diretor da Reforma Administrativa do Aparelho do Estado de 1995, quando a gente teve uma mudança de administração pública burocrática para administração pública gerencial. Porém, esse plano diretor, ele é extremamente importante e interessante para nós, do ponto de vista aí, de estudos, né? Porque ele realmente é muito didático no sentido de explicar cada um dos modelos, o patrimonialismo, o burocrático e o gerencialismo, tá? Bom, aqui uma coisa interessante para a gente observar. Talvez numa prova de concurso, você vai se lembrar aí da administração pública gerencial, que ela é mais contemporânea, e acaba achando que, opa, peraí, características do gerencialismo, profissionalismo, carreira, né, impessoalidade, formalismo, e acaba errando a questão. Cuidado, essas características, esses princípios orientadores, eles são da burocracia e é claro, evidentemente, que a administração pública gerencial acabou por si, obviamente, utilizando também esses princípios orientadores, porque eles são interessantes, eles são importantes, ok? Beleza? Mas é óbvio que também a administração pública gerencial, mais para frente, a gente vai trabalhar em cima disso, ela, obviamente, tem os seus próprios princípios.
orientadores também, beleza? Uma coisa interessante, o profissionalismo, merecimento. Por quê? Porque antes, no patrimonialismo, você tinha ali um favorecimento. Ideia de carreira, ou seja, é interessante mostrar para as pessoas que estava valendo a pena ser servidor público, funcionário público. Por quê? Porque você teria uma carreira aí, uma ideia de carreira, um plano de carreira, né? Hierarquia funcional, a burocracia tem regras. Se existem regras, existe também hierarquia e eu preciso respeitar essa hierarquia. Impessoalidade, se existem regras, essas regras são válidas para todos, ou seja, é impessoal, é imparcial, tudo bem? Formalismo, formalismo é a própria ideia em si da legalidade, das regras, que é preciso ter uma condição formal, uma comunicação formal, inclusive com todos os atores envolvidos, ok? Racional legal, porque né, trabalha com a razão dentro da legalidade, e o controle é sempre a priori. Por quê? Desconfiança total dos funcionários públicos, das pessoas que prestam serviço de alguma maneira, tudo bem? Então o controle ele é a priori. Um controle a priori é um controle, uma fiscalização que ocorre antes mesmo da execução. Então, antes de ser executado qualquer coisa, já haverá uma fiscalização, já haverá um controle. Tá certo? Bom, legal, gente. Vamos caminhar. Olha só. Então, parte-se de uma desconfiança prévia nos administradores públicos e nos cidadãos, ou seja, não confia em ninguém, que a eles dirigem demandas. Por isso, são sempre necessários controles rígidos dos processos, como, por exemplo, a admissão de pessoal nas compras, no atendimento a demandas. Então, aqui, ó, admissão de pessoal, veja bem que interessante, concurso público, compras, licitação, olha que interessante, galera, né? Atendimento, uma série de regras, um script que deve ser seguido por todos, tá bom? Por quê? Porque na administração pública patrimonialista nós não tínhamos absolutamente nada disso, então, consequentemente, as pessoas faziam do seu jeito, de qualquer forma, cada um fazia da forma que achava que era certo, e não necessariamente isso vai, né, acabar se concretizando com algo que realmente vai funcionar. Porque, por exemplo, eu posso achar que da forma X é a correta, e você pode achar que a forma Y é a certa, e aí pronto, criamos aí um conflito e um problema para a administração. Aqui a ideia é que todos tenham a mesma resposta. Esse atendimento aqui a demandas é interessante, né? É justamente uma padronização, inclusive, ó. Padronização. Beleza? Outra coisa que a gente precisa saber, que a administração pública burocrática, o objetivo dela era eliminar as práticas patrimonialistas. Ah, professor, não sei quais são as práticas patrimonialistas. Meu amigo, volta na aula anterior. Corrupção, nepotismo, ausência da distinção entre a coisa pública e a privada, né? Porque o soberano, o gestor maior, ele na verdade tomava posse de tudo, né? Não tinha essa diferença entre a coisa pública e a privada, tá? Também cargos de prebendas, de muita renda, prebendas significa muita renda, e de pouco trabalho. Então, era preciso eliminar essas práticas patrimonialistas. Para isso, evidentemente, a administração pública burocrática passa a ter uma série de características aqui interessantes. E claro que eu vou colocar aqui para vocês guardarem. Isso aqui não cai, despenca em prova. Então vamos lá. Primeiro, é o formalismo. Você tem que saber disso. Caiu? Falou formalismo, já lembra. Burocracia, formalismo, regras, leis, legalidade, tudo bem? Profissionalismo, mérito, meritocracia. Então, profissionalismo, certo? Então é preciso, na verdade, criar regras e mostrar como que as pessoas podem, na verdade, ter um determinado cargo. No caso, nosso aí, concurso público, tá? O que mais a gente tem aqui? Nós temos também a impessoalidade.
impessoalidade. Ou seja, a administração pública deve ser o quê? Imparcial, impessoal, certo? Racional legal. Meu, caiu isso aqui, não tem erro. É administração pública burocrática, tudo bem? Hierarquia. Falou em hierarquia, tem que ter respeito à hierarquia. Você percebeu que a questão está se apegando a isso? Então ela está se referindo à administração pública burocrática. Tá certo? Verticalização. Beleza? Nós tínhamos uma verticalização muito grande, uma estrutura verticalizada. Consequentemente, temos aqui uma escala de comando por conta disso. Escala de comando. Ok? E temos aqui a centralização. A centralização, pessoal, significa dizer o seguinte, né? Que tudo, a bem da verdade, estava na mão de alguém. Não poderia, por exemplo, eu, Cristiano, sou técnico administrativo, assistente administrativo, né? Estou na área operacional e posso tomar decisões? Não, entendeu? Sempre lá no topo. Centralização, a tomada de decisão está no topo, beleza? Características aí da burocracia, tá certo? Legal? Lembrando para vocês que essas características elas são interessantes aqui, né? Nesse sentido, a comunicação ela é formal, tá? Então precisa existir certas regras de comunicação entre as partes, beleza? E nós temos a divisão do trabalho. Ou seja, uma outra coisa também que pode cair na sua prova relacionada à burocracia é a departamentalização. Ok? Beleza. E lembrando para você o seguinte, que a administração pública burocrática, ela foi implementada na década de 30, ok? Muito provavelmente na sua prova eles vão colocar 1936, ou podem colocar 1938, porque em 1938 nós tivemos um departamento criado chamado DASP, que significa Departamento Administrativo do Serviço Público. Esse DASP aí, Departamento Administrativo do Serviço Público, ele vem com o intuito justamente de profissionalizar a administração pública. Então, no DASP, na criação do DASP, tem um decreto, né, que fala sobre a criação do DASP, e vai mencionar o que esse DASP vai fazer, esse Departamento Administrativo do Serviço Público. Ele vai cuidar de finanças públicas, orçamento público, concurso público, compras, né, porque a gente não tinha lei de licitação. Hoje nós temos a lei de licitação, a Lei 8.666 de 93 e outras leis, né, ligadas à licitação. Mas naquela época não tinha, então estava tudo no DASP, estava tudo no decreto que criava o Departamento Administrativo de Serviço Público e como esse departamento cuidaria das outras áreas, né? Ok? Das outras atividades. Então, um apego aqui ligado à atividade administrativa, ok? Beleza. E isso tudo foi implementado, vale lembrar também para vocês, que é tema de prova, né? No governo de Getúlio Vargas. Então, no governo de Getúlio Vargas, que a gente passa a ter essa situação. Governo de Getúlio Vargas, tá? Lembrando, né, que quando foi implementada aí a administração pública burocrática no governo de Getúlio Vargas, também passa a ser conhecido aí como Estado Novo. Então, se falar Estado Novo de Getúlio Vargas está se referindo à administração pública burocrática. Estado Liberal está se referindo à administração pública da época, né? Administração pública burocrática. Beleza? Só com isso aqui eu tenho certeza absoluta que você já vai ter condições aí de resolver muitas questões ligadas ao tema, tá bom? Mas nós vamos dar continuidade, vamos lá continuar, porque além disso, ó, a administração pública burocrática tem um caráter legal das normas, tudo deverá estar na lei, e as normas irregularmente serão exaustivamente detalhadas. É como se fosse um manual
definindo antecipadamente como tudo funcionará, tá? Aí nós temos também o caráter formal das comunicações. É necessário que tudo seja por escrito e excessivamente detalhado, para não dar margem a dúvidas, por isso esse caráter formal da comunicação. Caráter racional e divisão do trabalho. Os cargos e suas atividades são descritas e o funcionário só deve fazer o que está ali determinado. Cada um faz uma parte do processo. O objetivo era aumentar a eficiência, certo? Então, é uma divisão do trabalho, né, de tarefas. Quem vai fazer o que e de que forma. Hierarquia da autoridade. A estrutura tem muitos níveis hierárquicos. Outra característica da administração pública burocrática. Mais algumas, olha. Rotinas e procedimentos padronizados. As regras e normas são detalhadamente definidas. Eu comentei isso para vocês, né? Esses processos precisam ter uma certa rotina, um script. Então nós vamos seguir isso aqui para ter o quê? Um padrão. O padrão não é ruim, na verdade, né? O que acontece, o problema, é que com o tempo isso acabou engessando a máquina administrativa, ok? E aí não é uma característica, e sim uma disfunção. Outra característica, impessoalidade nas relações. A sua linha de comando e esta deve ser obedecida. Acabou. Impessoalidade, imparcialidade, imparcial, igualdade. Tá certo? Competência técnica e meritocracia. O mérito passa a ser reconhecido. Aquilo que eu comentei para vocês sobre o profissionalismo. Beleza? Especialização da administração, caráter legal das normas. Então a administração ela precisa se especializar, certo? Isso tem a ver com formalismo, isso tem a ver também com profissionalismo. Agora veja, como eu falei, a administração pública foi implementada lá na década de 30, e aí ao longo do tempo ela vai sofrendo o quê? Disfunções, problemas que vão aparecendo, que hoje, na nossa mente, a gente coloca como característica da administração pública, mas essa não era a característica ideal da administração pública burocrática. Aliás, não era a característica ideal de ser lenta, demorada, excesso de papelada para Max Weber, o grande pai aí da burocracia. Para Max Weber, essas são as características, essas que eu acabei de mencionar para você, tudo bem? Mas vamos dar uma olhada agora nas disfunções. Olha só. Disfunções. Disfunções, né, gente? Desvios, problemas que, obviamente, apareceram com o tempo. Excesso de papel, excesso de papelada, formalismo excessivo, muito formalismo, ok? Apego exagerado às regras e regulamentos internos, rigidez e falta de flexibilidade e também resistência às mudanças. Por quê? Com o tempo, né? Se eu faço aquilo que está lá escrito, uso aquele script, eu não corro mais riscos. E as pessoas começaram a gostar disso, na verdade. Então elas falam, não, vamos trabalhar assim tá bom. Por quê? Porque eu não vou precisar tomar decisões, eu não me sinto responsável para a tomada de decisão. Eu vou fazer de acordo com como está no script. E aí engessa a própria administração pública. Beleza? Nós vamos resolver aqui agora algumas questõezinhas para que você possa observar comigo como que o tema já foi abordado em provas, né? Então vamos lá. A questão diz assim: a administração pública burocrática. Gente, aquilo, já comentei para vocês em aulas anteriores. Eu vou resolvendo já as questões, você pausa o vídeo aí, tenta resolver, depois escuta ao meu comentário, beleza? Então, bora lá. Vamos ver essa questão aqui. Essa questão diz o seguinte: a administração pública burocrática caracteriza-se pelo controle rígido, exercido prioritariamente por indicadores de gestão. Pessoal, errado. Não se falava em indicadores de gestão na era burocrática. Indicadores de gestão é gerencial e não burocracia. Ah, professor, mas eu nem sei ainda, eu nem estudei ainda administração pública gerencial. Tudo bem,
será no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Mas você já tem que ter essa noção, evidentemente, tá? Quando você fala em indicadores de desempenho, avaliação de desempenho, controle a posteriori, controle focado em resultados, cidadão como cliente, eficiência, eficácia, competitividade, lembre-se do gerencial, beleza? Vamos lá, vamos caminhar. O que mais? Então, a alternativa A está errada. A B está dizendo que a administração pública burocrática baseia-se desculpa, no princípio do mérito profissional e enfatiza a definição de metas para a atuação dos servidores públicos e, consequentemente, sua progressão na carreira. Cuidado, essa definição de metas também é gerencial. Então está errado. C. Baseia-se no princípio do mérito profissional. Ok. Enfatiza a importância do cumprimento de regras e procedimentos rígidos. Opa! Esse é o nosso gabarito, alternativa C. Tá bom? A D. Baseia-se no princípio do mérito profissional. Ok. E atribui grau limitado de confiança. Não! O que nós temos na administração pública burocrática? Desconfiança. Tá bom? Por isso está errado. Foi adotada em substituição à administração patrimonial que distinguia o patrimônio público do patrimônio privado. Cuidado! Quando ele coloca aqui, ó, que distinguia o patrimônio público do privado, está se referindo que a administração pública patrimonial distinguia. Errado! A administração pública patrimonial não distinguia o patrimônio público do privado, ao contrário. Então, logo, pessoal, realmente nós ficamos com a alternativa C nessa questão. Ok? Beleza, galera, show de bola. Mas eu tenho mais uma questão aqui para resolver com vocês. Visualiza aí comigo, faz aquilo que eu comentei, né? Para você primeiro resolver, depois escutar o meu comentário. Vamos lá. Constitui característica do modelo de administração pública burocrática. Vamos lá, vamos pensar aí nas características que trabalhamos nessa aula. Alternativa A, inexistência de distinção entre a esfera pública e privada. Bom, inexistência de distinção entre esfera pública e privada é patrimonialismo. Patrimonialismo, tá? Beleza? B, controle a posteriori das ações públicas. Não, aqui é gerencial. C, competência técnica e meritocracia. Opa, esse é o nosso gabarito. É uma das características aí, realmente as duas, né? São características da burocracia. D, ausência de padronização dos procedimentos. É errado. Ao contrário, nós temos aí, sim, uma padronização dos procedimentos. Falta de hierarquia e nepotismo. Errado. Nós temos, sim, a hierarquia. E o nepotismo é patrimonial. Então, logo, ficamos com a alternativa C nessa questão. Bora caminhar. Mais uma questãozinha aí para vocês, para você fazer aquela análise e verificar comigo depois, né, o porquê da alternativa X, Y e Z está errada, né, e a outra está certa. Vamos ver. Olha só, a questão diz o seguinte: na administração do Estado moderno, reforma administrativa burocrática trata-se do quê? Alternativa A, da orientação da transição do Estado burocrático para o gerencial. B, do processo de transição do Estado patrimonial para o Estado burocrático weberiano. Opa, exatamente isso. Nós estávamos saindo do Estado patrimonial e indo para o Estado burocrático. Maravilha. Da gestão do processo de transição da administração pública tradicionalista para o Estado gerencial patrimonial. Nossa, inventou história aqui, nada a ver. Do processo de transição do Estado burocrático weberiano para o patrimonial. Não, foi justamente o contrário. Ok? Como está aqui na alternativa B. Da reforma da gestão pública orientando um conjunto de atividades destinadas à execução de obras e serviços comissionados ao governo para o interesse da sociedade. Isso aqui está com mais cara de quê? De gerencial. Então, realmente, ficamos com a alternativa B nessa questão. Bora lá! Mais uma questãozinha aí para vocês resolverem comigo. Sobre o modelo da administração pública burocrática, é correto afirmar que
Vamos lá. A alternativa A diz que pensa na sociedade como um campo de conflito, cooperação e incerteza, no qual os cidadãos defendem seus interesses e afirmam suas posições ideológicas. Isso tem a ver com burocracia? Não me parece, né? Se as pessoas defendem seus interesses, a sociedade é um campo de conflito, de cooperação e incerteza, pode ser mais gerencial. Vamos lá, B. Assume que o modo mais seguro de evitar o nepotismo e a corrupção é pelo controle rígido dos processos, com controle de procedimentos. Pessoal, exatamente isso, a alternativa B é o gabarito da questão. Ah, professor, por quê? Não entendi muito bem. Veja, a administração pública burocrática, ou a burocracia, ela foi implementada justamente para eliminar as práticas patrimonialistas. E uma das práticas patrimonialistas que nós temos é justamente o nepotismo e a corrupção. E para que isso ocorresse, era preciso ter o quê? O controle rígido dos processos. Até porque não se acreditava em ninguém. Desconfiança tanto dos servidores, administradores e até mesmo dos cidadãos. Por isso, o gabarito da nossa questão é a alternativa B. Prega a descentralização com delegação de poderes, atribuições e responsabilidades para os escalões inferiores. Opa, isso aqui é gerencial. Preza os princípios de confiança e descentralização da decisão. Exige formas flexíveis de gestão, horizontalização e descentralização de funções. Isso também é gerencial. O administrador público prega o formalismo, o rigor técnico e preocupa-se em oferecer serviços e não em gerir programas. Aqui está esquisito, né? Tem que gerir programas também, certo? E oferecer serviços está muito mais focado no gerencial. Então, por isso, ficamos com a alternativa B nessa questão. Vamos para a próxima. No Brasil, o modelo de administração burocrática. Vamos lá. Alternativa A atinge seu ápice ao final da década de 50, com a instalação do Ministério da Desburocratização. Ou é B, emerge nos anos 30, sendo seu grande marco a criação do DASP. Opa, exatamente isso. Eu comentei para vocês que o DASP foi criado em 1936. C, permanece arraigado em sua forma weberiana até nossos dias, sendo esta a razão da falência do modelo gerencial. O modelo gerencial não faliu, né? Inclusive ele é válido nos dias atuais. Deve-se mais à política do café com leite, que é o do início do processo de industrialização. É o contrário, tá? O café com leite é justamente o poder, né, que se tinha entre São Paulo e Minas Gerais. Tá? São Paulo café, Minas Gerais leite. E o que acontece? Você tinha ali uma força ocorrendo, né, de poder. O processo de industrialização, por conta do capitalismo, é que faz com que a administração precise ter uma reforma administrativa e, consequentemente, adotar um modelo burocrático, ok? E continuando, a alternativa E diz que foi completamente substituído pelo modelo gerencial implementado ao final do século XX. Não foi completamente substituído. Lembre-se que os pilares da administração da burocracia continuam válidos até os nossos dias, que é o caso aí do formalismo, do profissionalismo, da impessoalidade, que são os pilares aí da burocracia, são válidos da mesma forma. Tudo bem? Bom, galera, é isso aí. Mais uma aula finalizada. Espero que você tenha entendido a respeito do tema. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Valeu! Olá, sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório Gabaritando Dourados, Assistente Administrativo. Bom, e se você assistiu a aula até agora e ficou aqui comigo, é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, curso completo, com tudo que você precisa para ser aprovado, né? Quando eu falo tudo que você precisa, porque a gente tem que sempre analisar
a data da prova, o que é mais importante que vai cair no seu concurso, e aí montamos o curso ideal para você, tá certo? Aproveitando, deixa eu mostrar aqui as vantagens do curso online preparatório para você conhecer um pouquinho mais. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso, você vai ter acesso imediato. Então poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, tá? Você vai ter acesso ilimitado. Olha que bacana, o curso fica válido para você durante um ano, para você acessar. Aí você fala assim, nossa, mas a prova é em setembro, por que eu vou ter acesso durante um ano? Serve como base para outros concursos, olha que maravilha. Teoria e questões comentadas no curso preparatório, centenas de questões aí comentadas pelos nossos professores, e você também terá material em PDF das aulas. Então, conforme os professores gravam as aulas, né? Nós pegamos os slides e transformamos em PDF para servir como material de apoio, caso você entenda que vale a pena. Muitos alunos preferem anotações nos cadernos, aí fica a critério de cada um, tá? Valor de lançamento do curso preparatório, pessoal, de R$ 497 por apenas R$ 197 à vista ou 12 vezes de R$ 19,65. Olha, preço absurdamente em conta. Eu só não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor. Então você que está me assistindo aí e deseja estudar para o concurso de assistente administrativo da Prefeitura Municipal de Dourados, no Mato Grosso do Sul, faz o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias, tá bom? Aí vai ter um botãozinho lá vermelho no meio, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar com a gente aqui no Vencendo Concursos. Beleza? Se tiver alguma dúvida, é só nos chamar pelo nosso chat. Lá na página do curso tem um chat online. Sempre fica um dos nossos consultores, tá bom? À sua disposição. Eles respondem imediatamente a sua dúvida. Ou você pode também chamar na central de atendimento do WhatsApp. Tá aí o número 11 97465 6052. Beleza? Show de bola? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Te aguardo dentro da plataforma, hein? Já clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicie imediatamente a sua preparação rumo à aprovação. Grande abraço e até mais.